Filhos do diabo na igreja de Deus! O diabo tem filhos aqui dentro. Não pense você, porque você se batizou, é um adventista, você é filho de Deus. Toma cuidado, porque muitos foram batizados, mas nunca se converteram. Então dentro da igreja, com a carinha de piedade, com a, veste bonitinho, fala bonitinho, canta bonitinho, mas é o capeta em forma de gente da porta para fora. Então é um filho de Satanás aqui dentro. Eu vejo muito crente andando por aí com a Bíblia debaixo do braço. Escuta, Bíblia não é desodorante. Irmãos, irão se levantar pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e vão fazer maravilhas que vão enganar, se possível, até os escolhidos. Outro dia eu conversava com alguém que dizia assim: eu estava assistindo a um programa de televisão de uma igreja tal, e a pessoa foi lá à frente, comprovante, tinha lá o laudo médico de que ela tinha um câncer. O pastor orou, ela foi curada e depois trouxe o laudo médico de que ela estava curada. O senhor acredita nisso? Eu falei, acredito. Isso acontece? Eu falei, acontece. Então quer dizer que ali está a verdade? Eu falei, agora é o ponto. E eu disse a essa pessoa, você crê que Deus tem poder? A pessoa disse, claro que tem. Você crê que o diabo tem poder? Tem. Então agora vamos começar a analisar os fatos. Porque a minha Bíblia diz que nos filhos de Deus o diabo não toca. Amém? A Bíblia diz que nos filhos de Deus o diabo não toca. Tá lembrado de Jó? Ele tocou em Jó? Tocou, mas antes ele teve que pedir o quê? Permissão a Deus, lembra? Porque senão ele já tinha acabado com Jó. Não, ele foi a Deus e... Entende? Primeiro ele sugeriu que Deus fizesse. Deus disse, não, isso não é meu trabalho. Isso é o seu trabalho sujo. Então eu posso ir lá fazer? Deus disse, pode. Você só não toca na saúde dele. E ele acabou com tudo que Jó tinha. Então, depois da saúde... Mas você vê que ele só foi até onde Deus permitiu. E quando Deus permitiu? Então, querido, o diabo só vai tocar em você se Deus permitir. E Deus permite até um ponto onde ele sabe que é o limite que você aguenta. Então nunca pense, tá demais. Não tá demais. Deus nunca deixa passar do ponto. Paulo é muito claro em dizer que nós nunca somos provados além das nossas, não é isso? Forças. Deus nunca nos deixa ser provados além de nossas forças. Então, queridos, nos filhos de Deus o diabo não pode tocar. Mas a minha Bíblia diz que existem filhos de Deus e filhos de quem? Filhos do diabo, eu sei, é difícil a gente dizer isso, mas é a Bíblia que fala, eu não falaria, mas como a Bíblia fala, eu não tenho nenhum problema em repetir. A Bíblia diz que existem filhos de Deus e filhos do diabo. E quem é que é filho do diabo? Quem é? É quem não é filho de Deus. E quem é filho de Deus então? Jesus ajuda a gente a saber a resposta. Porque um dia Jesus estava diante de um grupo e de repente chegou alguém e disse, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te procurando. E Jesus disse, quem é minha mãe? Estão lembrados? Quem é minha irmã? Aí ele falou, tá vendo esse pessoal aqui? Aqui está minha mãe, meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Então quem é filho de Deus? Quem faz a vontade de Deus. Mas como é que eu fico sabendo onde é que está a vontade de Deus? Tem que vir para cá. O problema, queridos, é que hoje todo mundo faz questão de ter uma Bíblia em casa. Mas nem todo mundo faz questão de lê-la. Alguns até levam a Bíblia para a igreja. Eu vejo muito crente andando por aí com a Bíblia debaixo do braço. Escuta, Bíblia não é desodorante para andar debaixo do braço, entendeu? Bíblia é para ser lida, é para ser estudada. Não tem problema carregar debaixo do braço, mas não pense que existe assimilação por osmose. Não, você tem que ler, tem que estudar.
E aí você descobre. E queridos, na medida em que a gente vai descobrindo, a gente vê coisas que antes você não via. Então veja, quando diz, a pessoa foi curada, foi. O diabo botou a doença e o diabo depois tirou. Só para enganar. E aí todo mundo, uau! Escute, o pastor orou para aquela pessoa ficar curada? Orou. Vamos estudar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre oração? Porque a minha Bíblia diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? O que é algo abominável? Sujo, detestável. Então eu digo, qual é a relação daquele pastor com... Porque a palavra lei, utilizada aí, irmãos, refere-se a todas as escrituras. Qual é a relação desse pastor com a lei? Vamos lá, vamos ver qual é a vida dele. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas você não pode julgar. Como não posso julgar? Jesus me mandou julgar. Quando ele diz pelos frutos conhecereis. Porque olha bem, quando eu olho para um pé de laranjas, à distância e vejo só as folhas, não tem fruto. E ao lado tem um pé de limão. Pelas folhas, irmãos, dá pra gente saber qual é qual? Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo. Para mim a folha é tudo igual. Pé de laranja, pé de limão é tudo igual. Mas quando ele produz os frutos, é complicado saber quem é quem. Não, ali é laranja, ali é limão. Você está julgando agora? Estou julgando sim, com base nos fatos, nos frutos. Entende? Se você não for capaz de julgar, você é um tolo. Então esse negócio de não me julgue, eu não posso julgar o que está dentro de você, mas que o seu exterior fala muito do seu interior, fala. Que a sua forma de falar me diz muito do que você põe aí dentro da sua cabecinha, diz. Compreende? Então eu preciso ver a vida desse líder espiritual, se ela está alinhada com a Bíblia. Se está, ok. Se não está, qual é a dúvida? Então o diabo vai enganar muitos, queridos, por isso. Mas felizmente o povo de Deus não será desencaminhado, amém? O povo de Deus não será enganado. Os ensinos desse falso Cristo não estarão de acordo com as Escrituras. Agora, para eu saber isso, eu tenho que ler a Bíblia. Senão eu sou enganado. Olha o que a gente lê, queridos, ainda no livro Eventos Finais, falando sobre falsos reavivamentos, porque Deus tem filhos honestos em igrejas caídas? Tem sim, queridos. Deus tem. Nós chamamos, no contexto adventista, a gente refere-se à igreja invisível. O Dr. Rodrigo repetiu isso aqui mais de uma vez já. Deus tem filhos fiéis em todas as igrejas. Amém? Deus tem. E escute, o diabo tem filhos aqui dentro. Não pense você, porque você se batizou, é um adventista, você é filho de Deus. Toma cuidado, porque muitos foram batizados, mas nunca se converteram. Se convenceram, mas nunca se converteram. Então dentro da igreja, com a carinha de piedade, com a, veste bonitinho, fala bonitinho, canta bonitinho, mas é o capeta em forma de gente da porta para fora. Então é um filho de Satanás aqui dentro. Então nem todo mundo que está lá fora é filho de Satanás. Tem muitos filhos de Deus lá fora. E nem todo mundo que está aqui dentro é filho de Deus. Tristemente eu tenho que dizer isso, mas é uma verdade. Agora quem é quem? Não sei. Deus é que sabe. Eu sei da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha, e já é muita coisa para eu cuidar. Não sobra tempo para eu cuidar da vida de ninguém. Então que você cuide da sua. E não cuidar dos outros, não, porque senão não vai ter tempo para cuidar da sua. Agora note, olha o que diz aqui. Falando desses movimentos, desses falsos reavivamentos, queridos, diz assim: Satanás sabe disso. Antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Queridos, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento daquela piedade original lá da igreja primitiva, que nunca foi testemunhado antes. E Satanás quer... Irmãos, é o seguinte, o que Satanás não consegue anular, ele procura distorcer. Pergunta a você, a doutrina do Espírito Santo é bíblica ou não é? Me ajuda, gente?
É claro que é bíblica. O que Satanás tem feito com essa doutrina em muitos segmentos religiosos por aí? Distorcido. Dom de línguas, isso é bíblico ou não é? É bíblico. A igreja adventista tem o dom de línguas? Me ajudem agora. Sim ou não? Nós pregamos o evangelho em 970 idiomas e dialetos no mundo inteiro. Se isso não for dom de línguas, amigo, me explique o que é. Entende? Agora, o que o diabo faz? Ele pega esse dom e distorce. E aí algumas pessoas, até bem intencionadas, pensam que estão possuídas do Espírito Santo e começam a falar. Só que elas falam coisas que ninguém entende, nem elas. Aí eu pergunto, porque Paulo diz que o dom é dado a cada um para aquilo que for útil. É o que Paulo fala. Pergunto eu. We have Tony there, speaking in English now to our brethren. Temos o Tony ali falando inglês para os nossos irmãos. Pergunto eu, é útil o que Tony está fazendo? É útil? E como? É necessário? Claro! Agora, se Tony estivesse ali falando chupa a bala house antes que a bala caia, né? Como é? Eu te pergunto, qual é a utilidade desse negócio? Entende? Então, queridos, vamos botar as coisas no lugar? Porque às vezes é dom do Espírito, como eu digo para alguns. Ô pastor, o senhor acha que isso é manifestação do Espírito? Eu digo, acho. É do Espírito, só não é do Santo. Que a Bíblia fala de um outro Espírito também. Então, irmãos, Satanás ele vai procurar estorvar essa obra. E antes de chegar o tempo para tal movimento, ele vai tentar impedir, introduzindo a imitação desse dom genuíno na igreja. E vai causar muita confusão.